Bom dia. Vou falar de notação científica, tá bom? A notação científica ela serve para a gente escrever um número de maneira mais simplificada. E a notação científica tem aplicação em química, em física, em diversos números que a gente queira representar de uma maneira mais simples. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse número aqui, 5.000, e escrever em notação científica, eu vou ter que botar sempre como uma potência de 10, né? E deixar sempre um algarismo de 1 a 9. Então, no caso aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 3. Por quê? É como se a vírgula tivesse aqui, fosse vírgula 0. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, é 5 vezes 10 elevado a 3. Se eu quisesse voltar, né? Eu ia abrir isso aqui e voltar para 5.000, ó. Na letra B, 0,083. Repara que agora a vírgula não está mais depois do 3, tá aqui, né? Tá na esquerda. Então, na verdade, eu quero sair daqui, ó, e parar no 8. Por quê? Porque eu sempre tenho que ter uma casa antes da vírgula. E essa casa tem que ser formada por um algarismo de 1 a 9. Então, 8,3 vezes 10. E agora eu vou ter que botar um expoente negativo para dizer que eu vou andar, que eu estou vindo da esquerda. Então, eu andei 1, 2 casas, vezes 10 elevado a menos 2. Olha a letra C. 41,37,7. Eu estou com a vírgula aqui. Eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 4,1377 vezes 10 elevado a 3. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 0,000645. Olha, eu tô com a vírgula aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar 6,45 vezes 10 elevado a menos 4, porque eu estava com a vírgula na esquerda e fui andando para a direita. Depois, 1,00002. Então, ó, tô com a vírgula exatamente onde eu queria. Então, nesse caso aqui, por que eu tô exatamente com a vírgula onde eu queria? Porque eu sempre tenho que ter uma casa antes da vírgula. Então, nesse caso aqui, eu não vou aumentar uma potência de 10. Então, como que eu posso escrever isso aqui em potência de 10? Isso aqui é vezes 10 elevado a 0. Ele já tá do jeito que eu queria. Tá bom? Aí vamos ver outros exemplos de questões em que a gente tem que trabalhar com notação científica. Ó. Tem uma questão aqui que pede para eu escrever na potência de 10. Então, ele me dá assim, ó. 0,5 vezes. Aí, vamos ver quantos zeros tem aqui. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 zeros. Vezes 25.000. Então, primeira coisa que eu vou fazer é escrever em potência de 10 isso daqui. Tá? Então, ó, repara o seguinte, aqui, como eu vou andar uma casa, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1, vezes, aqui eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 5 vezes 10 elevado a menos 6, e aqui eu vou andar para o outro lado, 1, 2, 3, 4 casas. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar quem não tem... Quem não tem, ó, potência de 10. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2,5 vezes 10. Aí, agora eu vou somar os expoentes, porque isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, ó. Soma os expoentes. Menos 1, menos 6, mais 4.
Então, vou repetir aqui a multiplicação para fazer uma coisa de cada vez. Então, vai ficar 25 vezes 2,5 vezes 10 elevado menos 1 menos 6 dá menos 7, mais 4. 25 vezes 2,5 vezes 10 menos 7 mais 4 dá menos 3. E aí, depois, eu vou fazer 25 vezes 2,5. Se você esquecer a vírgula e fizer a multiplicação normalmente, 25 vezes 25 dá 625. Como um deles é 2,5, eu tenho que deixar uma casa depois da vírgula. Então, isso aqui é 62,5 vezes 10 a menos 3. E aí, se eu andar com a vírgula para cá, é 6,25 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, essa seria a resposta dessa. Agora, vamos ver a letra B. Na letra B é assim, ó. 9 vezes 10 a menos 8 mais 1,63 vezes 10 a menos 6. Tá? O que acontece nessa questão? Como se trata de uma soma, eu não posso sair somando sem que as potências de 10 sejam igualadas. Tá? Então, o que eu vou fazer para poder fazer essa conta? Eu vou tirar da notação científica para a gente ver como que fica. O que seria 9 vezes 10 a menos 8? Seriam 8 casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar uma. Então, 9 é uma, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é 10 a menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 1,63 vezes 10 a menos 6. Então, quer dizer que eu vou andar 6 casas para a esquerda. Então, isso aqui, ó. Eu já ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, agora eu vou poder somar isso aqui. Como é que eu somo dois números de vírgula? Vírgula embaixo de vírgula, né? Quer dizer, vírgula embaixo de vírgula, inteiro embaixo de inteiro, decimal embaixo de decimal. 6, 7. Não? Vou botar certinho para poder não fazer confusão. E aí, assim, eu posso somar. Vou fazer 9 mais 3, 12, vai 1, dá 7, 1. Agora eu vou ver 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Né? Então, agora eu vou pegar isso aqui e vou passar para a notação científica de novo. Então, eu vou sair com a vírgula daqui, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu não vou continuar? Porque a notação científica só é um algarismo antes da vírgula. Então, isso aqui vai me dar 1,72 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Agora, vamos ver a letra C. Letra C. 1,05 vezes 10 elevado a menos 14 vezes 0,02 vezes 300 mil, tá? Passar todo mundo para notação científica. Então, ó, 1,05 já está em notação científica, vezes 10 a menos 14. Agora,
0,02 não tá, eu vou andar com a vírgula. 1, 2 casas para lá. Então, 2 vezes 10 a menos 2. E aqui, tem 3, 5 zeros. Então, é 3 vezes 10 elevado a 5. Aí, eu vou somar... Vou multiplicar 1,05 vezes 2 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1,05. 30 vão 3, 6 vezes 0, 0 com 3, 3, 6 vezes 1, 6. 6,30. Vezes 10, eu vou fazer menos 14 com menos 2, dá menos 16. Menos 16 mais 5, dá menos 11, não é isso? E aí, essa seria a resposta. Aí, agora a gente vai fazer uma outra, pra gente ver divisão. A outra é assim, ó. 4,5 vezes 0,007 vezes 0,02 sobre 9.000 vezes 0,6 vezes 10 a menos 9 vezes 700. Então, vamos lá. Tem que passar para a notação científica. Esse 4,5 já está em notação científica. O 0,007, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ficar 7 vezes 10 a menos 4, porque eu andei da esquerda para a direita. No 0,02 também, ó. 1, 2. Andei 2 casas. Então, vai ficar vezes 2 vezes 10 a menos 2. Tudo isso sobre, ó, 9.000, tem 3 zeros. Então, 9 vezes 10 elevado a 3, vezes o 0,6, eu vou andar uma casa. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 9, vezes 700, que é 7 vezes 10 ao quadrado. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar quem eu posso multiplicar. 4,5 vezes 2... vai me dar 9 vezes 7 vezes 10. Ó, menos 4 menos 2 dá menos 6. Sobre 9 vezes 6, 54. Vou repetir o vezes 7. E aqui embaixo, ó, 10 elevado 3 menos 1 dá 2. 2 menos 9, menos 7. Menos 7 mais 2, menos 5. Igual. Aí, repara o seguinte, eu posso fazer 9 vezes 7, que vai dar 63 vezes 10 a menos 6, sobre 54 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 5, 35, com 2, 37. Vezes 10 a menos 5. Aí, eu vou simplificar, né? 63 e 372. Dá para dividir por 7. Que aí dá 9 sobre 54. E o 10 aqui... a menos 6 com 10 a menos 5, eu posso, repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, vai ficar o quê? Divisão de potências de mesma base. Por isso que eu estou subtraindo. Fica 10 elevado a menos 6 menos 5. E aí, repara o seguinte. Eu posso pegar 9 sobre 54 e ainda simplificar. Por 9, né? Que dá 1 sobre 6 vezes 10 elevado ao quê? Menos 6 menos 5 vai dar mais 5. Então, menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 6. 10 a menos 1 vai para o denominador. Vezes 10. Dá 1 sobre 60. Vamos pegar aqui 1 e dividir por 60. 0, jogar 1 para cá.
10 por 60 não dá, bota um 0 aqui e um 0 aqui, porque eu estou pegando uma parte menor que o inteiro e do que o décimo de inteiro. 100 dividido por 60 vai dar 1, vai sobrar 40, quero continuar a conta, vai dar 400, e aí isso daí dá 6, dá 360, vai sobrar 40, de novo vai dar 6, vai sobrar 40 e assim vai, é uma dízima periódica. Então, eu posso falar que essa conta aqui vai dar 0, aproximadamente, né? 166. Isso aqui é sinal de aproximado. Então, vou andar com a vírgula uma casa, duas casas. 1,06 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Uma outra divisão. Olha só. Eu tenho assim. 0,0024 vezes 10 a menos 8 vezes 50.000 vezes 80. Tudo isso sobre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 3. Vezes 0,25. Vezes 0,008. Então, vamos lá. Vou andar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3 casas. 2,4 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos 8. Vezes esse aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 10 elevado a 4, vezes 8, vezes 10 elevado a 1. Tudo isso sobre... Aqui, ó, 60.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros. 6 vezes 10 elevado a 4, vezes 10 elevado a menos 3, vezes o 0,25, vou andar com a vírgula para cá. 2,5 vezes 10 a menos 1, vezes 8 vezes... Quantas casas que andou? 1, 2, 3... 10 elevado a menos 3, tá? E aí, vamos lá, vou juntar quem é comum aqui. Então, eu já posso fazer aqui, ó, 2,4 vezes, eu vou fazer 5 vezes 8, dá 40, vezes 10 a menos 3, vou juntar 10 a menos 3, com 10 a menos 8, com 10 elevado a 4, com 10 elevado a 1. Então, repete a base, somos expoentes. Então, menos 3 menos 8 dá menos 11. Menos 11 mais 4. Menos 11 mais 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. Tá? Aí, aqui embaixo, ó, eu posso juntar também 6 vezes 8... 48, 2,5. Vou deixar para fazer a conta aqui depois, ó. Agora eu vou juntar 10 a quarta com 10 a menos 3, com 10 a menos 1, com 10 a menos 3. Então, vou fazer 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 3, menos 3. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó. 40 e 48, os dois dão para simplificar por 4, né? Então, vai ficar 2,4 vezes 10 vezes 10 a menos 7 sobre 2,5 vezes 12, né? Porque 48 dividido por 4 vai dar 12, vezes 10 a menos 3. Correto? Aí eu posso pegar aqui e juntar esse 10 aqui, que é 10 elevado a 1, com 10 a menos 7. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 6 sobre 2,5 vezes 12 vezes 10 a menos 3. E aí, ó, 2,4... Eu posso simplificar com 12, né? Eu posso dividir isso aqui por 2
né? Isso aqui vai virar 1,2. Isso aqui vai virar 6. Depois dá para dividir por 2 de novo. Isso aqui vai dar 0,6. Isso aqui vai me dar 3. Então, vai ficar 0,6 vezes 10 a menos 6 sobre 2,5 vezes 3 vezes 10 a menos 3. E aí, eu vou continuar a conta aqui, ó. Vamos lá. Eu posso pegar 2,5 vezes 3 vai dar 7,5. Então, vai ficar 0,6 vezes 10 a menos 6 sobre 7,5 vezes 10 a menos 3. E aí, eu posso simplificar, né? Aqui, vamos ver aqui. 0,6 sobre 7,5 é a mesma coisa que 6 dividido por 75. Aí, a gente faz a conta aqui. 6 dividido por 75 não dá, bota um zero aqui, bota um zero aqui. Né? 60 por 75 ainda não dá. Então, eu vou botar um zero aqui, um zero aqui. Aí, agora dá 600 dividido por 75. 600 dividido por 75, aí você pensa na tabuada do 70, né? Vezes 4 daria 280, vezes 6 daria 420, tá longe, né? Vezes 8 daria 560, é 8, né? Porque, ó, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 7, 56 com 4 dá 60, dá bonitinho 0,08. Então, isso aqui vai me dar 0,08 vezes. Aí, o 10 repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, vai ficar menos 6 menos 3. Vai dar menos 6 mais 3, que dá menos 3. E aí, eu vou andar com a vírgula. A vírgula tá aqui, vai andar 1, 2 casas. Então, quando eu andar, vai ficar 8... 1, 2 vezes 10 a menos 5. Certo? Vamos ver outro exemplo? Deixa eu andar aqui pra gente ver um outro exemplo de questão. Vou pegar outros números e vou escrever no formato de notação científica. Tá? Então, ó. Vou pegar esse número aqui. Ó. Quantas... A vírgula tá aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, isso aqui é 7 vezes 10 elevado a 4. Depois... A vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3. Certo? Na letra C. Na verdade, isso aqui é letra E. Aí, vamos ver aqui. Essa aqui seria letra I, 5,7. Só que ela já tá ela já tá no formato de notação. Então, é 5,7 vezes 10 elevado a 0, porque eu não tenho o que fazer aí. Depois, 45,56. A vírgula tá aqui, eu vou andar uma casa só. Então, é 4,56 vezes 10 elevado a 1. Mais 1. Tá bom? Aí, vamos continuar aqui, ó. 417,51. E aí, ó,
eu estou com a vírgula aqui no 7, eu quero andar uma, duas casas. Então, é 4,1751 vezes 10 elevado a mais 2. Por que mais 2? Porque eu estou andando para frente. Mais 2. Depois, vamos pegar outro exemplo aqui. Eu tenho 3,05. Essa também já está no formato que eu quero. Então, vai ficar 3,05 vezes 10 elevado a 0. Depois, eu tenho 0,00033. A vírgula está aqui. Quero andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, menos 4. Certo? Depois, deixa eu ver quantos zeros tem aqui. 7 zeros. Então, ó. 3, 6, 7, 1, 5. A vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. Aí, vamos continuar aqui os exemplos. Vamos supor esse aqui, ó. C, 0,831. Ela tá aqui, a vírgula, eu vou andar uma casa. 8,31 vezes 10 a menos 1. Depois, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. 3, 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 37. Então, quantas casas eu andei? Ó, daqui eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, 3,7 vezes 10 a menos 7. Depois, 0,005, ó. 1, 2, 3 casas. Então, 5 vezes 10 a menos 3. Né? Depois desse bloco, eu tenho esse aqui, ó. 31,75. Então, ó, andei com a vírgula daqui para cá. 3,175 vezes 10 elevado a 1. Ou mais 1, se você quiser. Depois, eu tenho 1,003. Já estou onde eu queria. Então, isso aqui é 1,003 vezes 10 elevado a 0. Depois, 0,00127. Ó, vou andar 1, 2, 3 casas. Então, menos 3. Certo? Depois, eu tenho o 5, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 7, que eu vou andar 7 zeros. Depois, eu tenho a opção Q, que me dá 0,0067. E aí, isso aqui eu vou andar, ó, 1, 2, 3 casas, 6, então vai ficar 6,7 vezes 10, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a menos 4. Tá bom? Aí, vamos fazer outro exemplo. Tem umas expressões e eu tenho que calcular o valor dessas expressões. Tá? A primeira expressão, essa daqui. 125 vezes 10 elevado a menos 2 mais 0,37. Como isso é uma soma, primeira coisa que eu vou fazer, ou eu desconstruo esse
125 vezes 10 a menos 2. Ou eu pego 0,37 e transformo em algo que tenha potência de 10 a menos 2. É isso que eu vou fazer. Vai ficar 125 vezes 10 a menos 2 mais... Se eu andar com a vírgula aqui, 1, 2. 37 vezes 10 a menos 2. Então, agora eu posso fazer 125 mais 37, porque os dois têm 10 a menos 2. Então, ó, 125 mais 37. 12, vai 1, 2 mais 3, 5 mais 1, 6, 1. 162 vezes 10 a menos 2. Só que repara o seguinte, lembra que na notação científica eu sempre tenho que deixar a vírgula aqui, né? Então, aqui, ó, vou desfazer isso aqui. O que é 162 vezes 10 a menos 2? A vírgula tá aqui, 1, 2. É 1,62 vezes 10 elevado a 0. Tá? E aí eu vou deixar assim. Porque na notação eu sempre estou preocupada em deixar uma casa apenas antes da vírgula. Aí vem a letra B. Aí na letra B eu tenho isso aqui, ó. 7,5 vezes 10 a menos 1 menos 1,25 vezes 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 a menos mais 4. Então, ó, vou começar pela multiplicação. Então, repete, 7,5 vezes 10 a menos 1 menos. Vou pegar 1,25 vezes 4, certo? Então, quando eu fizer isso, ó, 20 vão 2, 4 vezes 2, 8, com 2, 10, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, dá 5. E aí, ó, 10 a menos 6 com 10 mais 4 vai dar 10 elevado a menos 2. Tá? Aí, repara o seguinte, que aqui está com a potência de 10 a menos 1 e aqui com a potência de 10 a menos 2. Então, eu tenho que fazer com que os dois tenham potência de 10 a menos 1 ou 10 a menos 2 para eu poder somar isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui com a vírgula. Se eu sair daqui e vir para cá, né? Eu vou ficar com 0,75 vezes 10 a menos 2. Quer dizer, menos 2 não. Esquece. Ó, o que é 7,5 vezes 10 a menos 1? É eu andar com a vírgula uma casa. Então, é 0,75 menos 5 vezes 10 a menos 2. Eu vou andar duas casas para a esquerda. Então, 1, 2, 0,05. Agora, eu posso somar esses dois aqui. E aí, soma nesses dois aqui. Somar não, subtrair. 0,75 menos 0,05. 0,7. Isso aqui dá 0,70. Que é a mesma coisa que 7 vezes 10 a menos 1. Né?